Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de redação. Hoje a nossa aula será sobre o paradidático, olhe, o gavião e o espantalho. Na aula passada, gente, nós estudamos sobre os hipertextos, ok? E hoje nós iremos estudar o nosso paradidático. Gostaria que todos vocês pegassem aí o paradidático, o gavião e o espantalho. Lembrando que a última vez que nós estudamos o paradidático, paramos na página 9, ok? Então estudamos, todos os detalhes que tem na capa do nosso paradidático, todas as informações, ok? E realizamos a leitura até a página 9. E até a página 9, nós podemos perceber que esse paradidático nos passa lições super especiais, ok? Lições em que a verdade, e que ser honesto são valores que devem estar conosco em todos os dias da nossa vida. E que esses valores, eles nos ajudarão a viver em sociedade, ok? Nós vimos no início do paradidático que seu José havia plantado uma roça com muito carinho, com muito cuidado. Por quê? Porque ele queria colher, os frutos, no caso, o milho. Então ele plantou a sua roça com todo afinco, com todo sacrifício. Sabemos que não é fácil plantar uma roça, É um trabalho árduo. Porém, seu José fez isso, plantou sua roça e percebeu que à medida que os milhos, que os frutos, iam aparecendo, eles também estavam desaparecendo. Daí surgiu a preocupação do seu José em saber quem era que estava fazendo isso com a roça dele, que estava pegando milho sem nem pelo menos pedir licença. Então seu José teve uma ideia de colocar um espantalho, a fim de que o espantalho estivesse ali para que os predadores, não viessem e pegassem o fruto, o milho da roça do seu José. Só, gente, que não deu certo a questão do espantalho. A gente viu na história que o espantalho, não surtiu efeito. O gavião era muito esperto e comia, o milho do seu José, mesmo com o espantalho lá. E ele ainda usou o seguinte ditado: quem cala consente, seu José. Eu perguntava, o espantalho não falava nada, então quem cala consente. E ele continuou comendo os milhos do seu José. Até que seu José, muito cansado, ele disse: eu vou fazer uma armadilha para esse gavião. Eu já estou cansado de fazer tantas coisas e ele nem sentir, continuar comendo o meu milho com a maior cara lavada, Então seu José fez uma armadilha, conseguiu, prender o gavião e aí colocou o gavião no lugar do espantalho. O gavião, a gente percebe que na página 9, ele se arrependeu do que ele havia feito. Ele se arrependeu de ter comido algo que não era dele, que não foi ele que plantou. Ele se arrependeu e ele disse: olha, se eu soubesse que ia me trazer tantos problemas, eu não tinha feito isso. Então, ao passo que ele falou isso, o seu José também disse: olha, gavião, quando você terminar esse prazo, você está liberado para seguir a sua vida normal. Eu não vou mais lhe prender aqui. Então, eu acredito que aquele gavião, ele nunca mais, vai invadir a roça de ninguém sem autorização. E que também seu José aprendeu a lição, a lição que nós temos que perdoar, independente quem nos fez mal ou não, como o gavião havia feito a ele. Então, pessoal, vamos continuar. Página 9 já foi lida, Nós lemos até a página 9. Agora vamos para a página 11, ok? Então peguem aí os seus livros paradidáticos e vamos acompanhar a leitura. Tenho certeza que será uma leitura muito enriquecedora, ok? Então vamos lá, vamos viajar nessa leitura do gavião e do paradidático. Olha, Puff está aqui, o nosso companheiro, Puff gosta muito de ouvir histórias. Quando eu preparei essa aula, ele falou: olha, eu quero participar da aula. Então eu trouxe logo ele, porque eu sabia que ele ia ficar muito alegre em estar presente nessa aula. Então, olha, retirou a roupa do gavião,
devolvendo-a ao espantalho. E em seguida falou: de agora em diante, o seu trabalho em minha plantação de milho vai ser diferente. Você vai ter que comer todos os insetos que encontrar alimentando-se do meu milho. O gavião ficou muito contente e passou a fazer a caça dos insetos todos os dias. O tempo foi passando e com isso as penas do gavião foram crescendo, a ponto de o gavião começar a voar outra vez e falar para seu José: olhe, eu já paguei o meu castigo. Será que eu poderei ir buscar minha família para morar comigo aqui? O que o senhor me diz? E seu José disse para ele: ótimo, vá, que você não se arrependerá, pois o seu trabalho em minha lavoura foi muito bom. Não vai faltar trabalho para você e sua família, e a alimentação será farta. Página 13. O gavião não pensou duas vezes. Foi e trouxe a sua esposa, os seus filhos, e chegando disse: estamos prontos. Vamos defender sua lavoura contra qualquer tipo de inseto. Também quero lhe dizer que depois de tudo o que passei, perdi o gosto por milho. E se o senhor me oferecer outro tipo de alimento, ficarei muito grato. Está bem, disse seu José, sorridente ao gavião. A esposa e os filhos do gavião também ajudavam na caça aos insetos na plantação de milho do seu José, coisa que deu muito certo. E todos os insetos que apareciam eram devorados pelo gavião e a sua família. Isso deu tão certo que os fazendeiros da região adotaram o mesmo sistema de contratação do seu José. Gaviões foram contratados para proteger grandes plantações e os seus filhos foram adotados pelos fazendeiros. Olha, pessoal, que maravilha, não é? Página 14. Com tudo isso, todos na cidade de Camaragibe viviam felizes e em harmonia com os gaviões, que passaram a preservar as plantações de milho dos fazendeiros. Seu José ficou conhecido em toda a região e por onde passava, o povo lhe saudava e agradecia por ter feito a grande descoberta dos gaviões das lavouras. Hoje, muitos países adotaram o gavião como controle das pragas nas grandes plantações, principalmente nas plantações de soja e milho. Atualmente, todo dia 10 de dezembro, a cidade de Camaragibe realiza uma grande festa de celebração do Dia do Gavião na agricultura. O espantalho foi esquecido por quase todos os fazendeiros, mas o gavião faz questão de lembrar-se do amigo, pois foi ele quem sempre lhe ofereceu os ombros. Pessoal, aqui termina a nossa história. Mas essa história, ela nos traz uma grande lição. Lição de honestidade, lição de verdade, lição de perdão e lição de amor. Sabe? O seu José, ele poderia muito bem não estar nem aí para aquele gavião, nem aí para o arrependimento dele, né? Quero lá saber, sei lá se esse gavião está falando a verdade ou não. Só, pessoal, que o seu José não foi assim. Ele se compadeceu do gavião, né? O gavião trouxe toda a sua família e o gavião foi de grande benefício para o seu José e ficou reconhecido por toda a cidade de Camaragibe. O gavião também reconheceu os seus erros, tá? Ele errou? Claro que ele errou. Ele fez coisa errada, pegou o que não era dele. Porém, houve um arrependimento. Sabe? Quando a gente faz alguma coisa errada, mas se arrepende, a gente é perdoado, a gente alcança o perdão. Então, interessante essa história, porque nos passa uma grande lição. Lição de amor, de perdão, de verdade e de honestidade. São valores, são situações que nós devemos vivenciar no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa escola, aonde quer que nós estejamos. O amor, a verdade, a honestidade, o perdão tem que estar presente, ok, pessoal? Então, essa linda história nos passa essas lições, tá? Essa lição que deve ser levada, né, por toda a nossa vida. Eu tenho certeza que essa história marcou a vida daquele gavião.
e nunca mais ele foi como antes. Também marcou a vida do seu José, que estava, olha, completamente na sua razão, tá? Ele estava na razão dele de querer proteger algo que ele havia feito com muito sacrifício, com muito trabalho. Só, pessoal, que o seu José não foi uma pessoa orgulhosa, mas ele foi uma pessoa humilde de coração. E ele perdoou aquele gavião. Aquele gavião, ele encontrou, né? Ele teve o perdão do seu José. Que sejamos nós assim também, tá? Que aprendamos com essa lição desse paradidático, olha, o gavião e o espantalho. Que sejamos humildes como o seu José. E que se tenhamos também arrependimento quando nós praticarmos algo errado como o gavião, tá? Pode ser coisas simples, coisas pequenas, que nós nem tenhamos tanta importância para nós, mas que muitas vezes é necessário que nos arrependamos, tá? E, principalmente, não façamos mais as mesmas coisas, ok, pessoal? Então, deixo essa mensagem desse paradidático para vocês. Tenho certeza que foi bastante enriquecedor essa história, ok? E agora, olha só, tarefinha para casa. Tarefinha para casa, tia Dani? É sim! A nossa tarefinha para casa está, olha, no nosso livrinho, trabalhando com a literatura infantil. Na última aula, nós respondemos até a página 19, ok? A tarefinha que vai para casa hoje é a seguinte: vocês irão responder das páginas 20 até a página 22. Pessoal, é uma tarefinha super legal de ser respondida, tá? Pedi para vocês o seguinte: preste atenção ao responder, leiam com calma cada enunciado da questão, tá? Tenham um empenho em responder a tarefinha e eu tenho certeza, olha, que a tarefinha de vocês será, olha, um grande sucesso. Outra coisa, tia Dani tem lembrado sempre para vocês: procurem usar no texto de vocês os sinais de pontuação. No texto, na frase, em uma resposta, utilizem os sinais de pontuação. Eles dão sentido ao nosso texto, à nossa frase, ok? Então, leiam os enunciados com calma, com atenção, e eu tenho certeza que vocês conseguirão, olha, fazer um excelente trabalho, uma excelente tarefa. Então, lembrando, a tarefinha está nas páginas 20, tá? A 22 do livro, ó, Trabalhando com a Literatura Infantil, ok? Tenho certeza que essa aula foi de muito proveito. Tenho certeza que vocês conseguiram aproveitar essa aula, conseguiram entender a lição que o nosso paradidático ela quis passar, quis transmitir para vocês, ok? Então façam a atividade com muito empenho, tá? E na próxima aula será feita a correção dessa atividade. Qualquer dúvida, tia, eu ainda fiquei com dúvida na questão, eu não consegui entender tal questão. Faça o seguinte: me envie uma mensagem no meu zap, ou se não, lá no chat da nossa plataforma. E eu, com todo carinho, podem ter certeza disso, com todo carinho, tia Dani vai estar respondendo, tá? Tia Dani vai estar explicando, tia Dani vai estar tirando as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Então, olha, Puff, dê tchau pro pessoal, Puff. Tchau, pessoal! Até a nossa próxima aula de redação! Tchau, tchau, meus queridos. Até a nossa próxima aula de redação, tá? Desejo para todos uma excelente manhã de estudos. Que seja uma manhã muito proveitosa. Que Deus abençoe vocês. Meu forte abraço virtual, de muitas saudades. E até a nossa próxima aula. Ó, um beijo. Tchau, tchau!